Olá pessoal, bem-vindos à Academia Hopper. Esse vídeo é para você que não passou naquela entrevista tão sonhada. Fica até o final do vídeo para saber como transformar essa experiência negativa em algo positivo para você. Vamos lá? Quem nunca passou por isso? Ser rejeitado é uma sensação muito ruim, principalmente por aquela empresa que você tinha tanta vontade de entrar. E por que não utilizar essa experiência para te ajudar nas próximas entrevistas? Então, o primeiro passo é refletir e entender onde é que você foi mal. Não vai adiantar nada você culpar o entrevistador. Você precisa identificar os principais pontos que possam ter influenciado a decisão da empresa. Reviva a entrevista, identifique os pontos que você sentiu que você não foi bem. O que você teria feito diferente se você tivesse uma nova oportunidade? Há diversos motivos pelos quais a empresa pode ter decidido não te contratar. Alguns deles você tem controle e outros não. Então não se prenda às coisas que você não pode mudar. Foca nas coisas que estão sob seu controle. Como eu comentei em um vídeo anterior, por 6 anos eu fui responsável por contratar desenvolvedores para minha própria equipe. Nesse meio tempo eu devo ter feito mais ou menos umas 100 entrevistas. E hoje em dia eu participo do processo seletivo da empresa onde eu trabalho, eu sou uma das entrevistadoras. Então eu já tive dos dois lados e eu gostaria de comentar com vocês quais são os principais motivos que me fazem reprovar candidatos. O primeiro motivo é a falta de conhecimento técnico. Então é bastante comum utilizar um filtro técnico como a primeira etapa da entrevista. E o candidato ele pode executar esse teste normalmente em casa, e a empresa acaba chamando para etapas posteriores apenas os candidatos que passam nesse primeiro filtro. Uma das maneiras mais populares de fazer isso é utilizando o site do HackerRank. Eu tenho um conteúdo especial sobre os top 4 algoritmos mais utilizados do HackerRank por empresas que fazem processo seletivo. Vou deixar o link aqui para vocês na descrição do vídeo, caso vocês tenham interesse de estudar um pouquinho mais sobre isso. A questão é que a boa notícia é que esse é o problema mais fácil de corrigir. Se você sentiu que você não passou na entrevista porque não tinha conhecimento técnico adequado, então está na hora de correr atrás e estudar um pouco mais a fundo a área que você não foi tão bem. Mas um alerta aqui é que você precisa identificar se essa é uma área que você realmente tem interesse, porque algumas empresas elas podem pedir algum conhecimento específico em certas tecnologias mais antigas que talvez não sejam do seu interesse aprender. E tudo bem, né? Já que você não tinha mesmo interesse nessa tecnologia, melhor assim que você não conseguiu um emprego e não vai ficar trabalhando com alguma coisa que você não tem interesse. Um outro motivo é a falta de experiência, tanto em uma tecnologia específica ou até mesmo na área como um todo. Então, na empresa anterior que eu trabalhava, era muito comum a gente receber programadores que se candidatavam para a vaga de sênior, mas que na hora que a gente fazia a avaliação técnica desses candidatos, a gente entendia que eles eram plenos. Isso realmente acontecia muito, porque a nossa empresa ela tinha um nível de exigência um pouco acima da média do mercado. Por isso é bom você ficar atento ao nível de experiência exigido na vaga. Mas e se você estiver no início da sua carreira? Bom, nesse caso, o ideal é você buscar uma vaga de estágio mesmo, e você pode até se candidatar a vagas de júnior, mesmo se você não tiver experiência, mas aí você vai ter que comprovar a sua habilidade de alguma maneira. E uma das maneiras de fazer isso é você criar projetos no GitHub, por exemplo, e publicar eles, deixar eles públicos e linkar eles no seu currículo. Então assim a empresa vai poder identificar que você é capaz de fazer um projeto com aquelas características que você desenvolveu. A questão de perfil também é um motivo pelo qual as empresas reprovam candidatos. Eu já recebi muitos candidatos aptos, com bom conhecimento técnico, mas que não se alinhavam com a cultura da empresa. Isso é bastante comum porque as empresas buscam pessoas que tenham o seu DNA. As boas empresas de tecnologia, elas prezam pelo ambiente de trabalho harmonioso e preferem não contratar alguém se notarem que o candidato não vai se integrar bem com a cultura da empresa. Eu já reprovei muitos candidatos por esse motivo, mas também já estive do outro lado, onde fui reprovada por não me encaixar muito bem na cultura da empresa. A empresa ela não me deu esse feedback, claro, mas a reflexão que eu fiz me fez a crer que esse foi o problema pelo qual eles não me contrataram. Então, eu participei
Nesse caso, eu participei de uma entrevista com vários integrantes da empresa, que eram pessoas de diferentes áreas, e a empresa ela tinha um modelo de trabalho totalmente diferente do usual, com zero hierarquia. E aí todas as perguntas da entrevista eram direcionadas a isso, a entender como eu me comportaria num ambiente sem chefe, sem gerente, onde todos faziam o que queriam. Eu fui para essa entrevista totalmente despreparada porque eu não sabia como que era o ambiente de trabalho da empresa. E eu tenho certeza que muitas das respostas que eu dei não agradaram eles. Enfim, essa empresa é uma daquelas empresas que parece muito legal na hora que você está lá conversando com eles, mas no final das contas eles nunca me deram um retorno sobre a entrevista. Então, pontos negativos para eles nesse quesito aí. Em situações como essa, não tem como não se sentir mal. Mas eu prefiro pensar que se eles interpretaram que eu não serviria para eles, muito provavelmente eles estavam corretos. E afinal de contas, tem muita empresa legal para trabalhar por aí, né? Então, bora para a próxima. E esse interesse, ele vai além do básico, tá? O mínimo que você precisa fazer é pesquisar a empresa antes de ir para a entrevista e entender a área de negócio dela. O ponto principal para mim, e tenho certeza que para todos os desenvolvedores que entrevistam candidatos, é avaliar como se o candidato estivesse trabalhando com a gente. Então, o que acaba acontecendo em entrevistas mais técnicas é que o entrevistador quer ter uma ideia de como o candidato vai se comportar no dia a dia de trabalho. Então, esses testes que são aplicados nesse tipo de entrevista levam o entrevistador e o entrevistado a fazerem uma dupla para responder um determinado problema. É claro que o entrevistador não vai dar todas as respostas para o candidato, mas ele está ali para auxiliar, caso o candidato não consiga sair do lugar. E o que acontece nesse processo é que eu acabo observando não só a capacidade do candidato de resolver o problema, mas também a sua atitude em relação ao problema. O candidato ele se mostra empolgado em querer resolver e encontrar uma solução, ou ele desiste rápido, né? A pior coisa que você pode falar é: agora eu não sei responder isso, preciso pesquisar. Se de fato você não está conseguindo responder o que o entrevistador te perguntou, qual que deve ser sua atitude nesse caso? Para mim, na minha avaliação, é que você não deve desistir de resolver um problema enquanto o entrevistador não mudar o rumo da conversa. Então, o que você precisa fazer é expressar para ele a sua linha de raciocínio. Então, você precisa pensar alto. Dê oportunidade para que ele te auxilie. Porque o dia a dia de um desenvolvedor, ele não é tão solitário, né? Muito pelo contrário, a gente está constantemente trocando experiências e auxiliando uns aos outros na resolução dos problemas. Então, mesmo que o entrevistador te dê alguma dica para você avançar na resolução de um problema técnico que ele te colocou, isso não significa que você não vai passar no processo seletivo. O que importa mesmo é a sua atitude em relação a tentar resolver aquele problema da melhor maneira possível. E o que mais você precisa fazer? Bom, você precisa participar do máximo número de entrevistas que você puder. E não se deixe vencer pelo cansaço. Eu sei que é difícil porque na minha última troca de emprego ela levou mais ou menos 6 meses para acontecer. Talvez até mais do que isso, porque eu me lembro que no começo eu fiz algumas entrevistas e eu fiquei muito desanimada por não ter passado e acabei dando uma pausa nessa procura. E então assim, não cometa esse erro, tá? Porque eu lembro que muitas vezes durante essa caminhada de 6 meses eu me parei pensando que eu não ia conseguir, porque eu já estava há 10 anos na empresa que eu estava, o nível que eu estava já era bastante alto, ia ser difícil eu conseguir algo similar em outra empresa, e também as tecnologias que a gente estava usando, a forma que a gente estava desenvolvendo, estava um pouco defasada no mercado, e eu tinha essa sensação de que eu não ia conseguir me realocar, porque eu estava um pouco atrasada. Mas a verdade é que a gente nunca sabe o que o futuro nos reserva, por isso a gente não pode desistir. E quer saber? A verdade é que todas as entrevistas que eu fiz antes me prepararam para a entrevista que eu passei.
porque você vai ficando calejada, você vai ficando mais tranquila durante a entrevista. E aí, o que acontece é que, olhando para trás agora, eu agradeço as empresas que me reprovaram, porque se elas não tivessem me reprovado, eu não teria encontrado a empresa que eu estou agora. Porque a verdade é que eu não trocaria meu emprego atual por nenhuma das empresas que me rejeitaram. Eu tenho certeza que se você persistir, você também vai encontrar a empresa certa para você. E você, como está a sua busca por emprego na área de tecnologia? Você está procurando o seu primeiro emprego ou está querendo se colocar em alguma empresa mais interessante para você? Comenta aí no vídeo para a gente saber. E se você tiver alguma dúvida, basta me procurar que eu auxilio vocês nessa jornada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de dar o like e de assinar o canal para receber nossos conteúdos semanais. E até mais e até a próxima!